Olá a todos e a todas. Espero que estejam todos bem, todas bem. Meu nome é Salvador Carpe Júnior, trabalho no Instituto de Geociências da Unicamp e agradeço muito a oportunidade de estar novamente participando do Fórum Ambiental da ANAP. Já estive em outras oportunidades, até mesmo na época que era presencial. E é uma excelente oportunidade de estar apresentando trabalhos, pesquisas, ideias, perspectivas de estudos na área ambiental. E hoje eu vou trazer aqui um tema que é pouco trabalhado no Brasil, que é a noção de patrimônio hídrico. Eu tenho trabalhado nos últimos anos, entre outras linhas de pesquisa, na área de patrimônio natural, patrimônio ambiental, educação patrimonial, educação voltada à defesa, à preservação e à recuperação de bens patrimoniais, e através de ações educativas ou pedagógicas, como se queira falar, e trabalhando com essa questão do patrimônio natural, eu acabei por juntar um pouco com outras atividades que eu tenho feito ligadas à água, né, a recursos hídricos. E daí essa noção de patrimônio hídrico é pouco trabalhada na literatura nacional, na literatura internacional um pouco mais, mas na literatura nacional tem pouca coisa sobre isso, principalmente o pouco que tem é ligado a decretos e leis municipais que tratam da preservação de áreas de entorno de algumas cidades, algumas áreas rurais também, onde tem mananciais de água que são ameaçados ou são afetados principalmente por atividades de mineração e práticas agrícolas inadequadas. Então, a maior parte dos municípios que têm essas leis, esses decretos, estão no estado de Minas Gerais. Mas há menção também a também ações tomadas pelos poderes públicos, principalmente municipais, em outros estados, como São Paulo, Santa Catarina e assim por diante. Bem, é um grande desafio trabalhar com um tema que é pouco abordado na literatura, porque a gente tem poucas referências bibliográficas sobre o tema. Por outro lado, trabalhar com um tema inovador, ele também traz perspectivas amplas para que a gente possa construir de maneira coletiva novas ideias, novos conceitos, como é o caso do patrimônio hídrico. Eu vou fazer uma apresentação aqui de slides para que a gente possa desenvolvendo melhor esse tema, essas ideias. Bem, então, o título da minha apresentação é esse, é o conceito de patrimônio hídrico aplicado à práticas de educação ambiental. Se, por outro lado, o patrimônio hídrico é um conceito praticamente em construção, a educação ambiental já é um tema que é muito mais consagrado. A questão é que a gente está buscando aqui trabalhar com um conceito inovador, que é esse de patrimônio hídrico, e articulando isso com práticas de educação ambiental. Então, uma grande parte das práticas de educação ambiental que já têm sido adotadas, normalmente ela já inclui a defesa e a proteção da água. Por outro lado, o desenvolvimento desse conceito de patrimônio hídrico, para que ele ocorra, é fundamental que sejam realmente incorporadas as práticas de educação ambiental. Bem, juntamente com a menção ao Instituto de Geociência da Unicamp, também aqui
Eu também faço parte do Instituto de Estudos do Vale do Tietê, o INEVAT, que é sediado em Itu e Salto, que são municípios ribeirinhos ao Rio Tietê, por conta da minha vivência de pesquisas e trabalho, de atividades ligadas ao Rio Tietê, principalmente no seu médio curso. Por isso, o exemplo que eu vou trazer aqui dessas práticas de educação ambiental, o exemplo que eu vou trazer é voltado ao Rio Tietê. Existem muitas práticas de educação ambiental que possam ser consideradas como uma aplicação do conceito de patrimônio hídrico. Mas, por conta do tempo da apresentação, eu escolhi trazer uma única experiência. Bem, nós temos que pensar que o patrimônio natural, e dentro desse patrimônio natural, o patrimônio hídrico, se trata de bens que são recebidos por nós por herança, né, dos nossos antepassados, ou então do nosso planeta, ou da natureza. Então, com essa imagem do planeta Terra, a gente pensa que podemos pensar, né, que o patrimônio ele está muito ligado a movimentos históricos, né, a história natural do nosso planeta, a história social ou cultural ligado à nossa sociedade, à nossa cultura. E diante disso, em cada momento em que alguma coletividade humana, um indivíduo, recebe por herança esses bens naturais e culturais, tudo vai depender do contexto, do momento histórico ou do local onde essa pessoa vive. Em cada momento, em cada contexto, a gente vai ter uma diversidade de bens patrimoniais que são recebidos por essa herança. Aliás, convém lembrar que o termo patrimônio, em algumas línguas, como, por exemplo, no inglês, que é heritage, ele se aproxima da ideia de herança. Então, em outros idiomas também, mas é bem ligado a isso. O patrimônio, ele tem vários aspectos que são simbólicos, são jurídicos, questões culturais, econômicas estão articuladas com o patrimônio. Aqui, pensando num fórum ambiental, né, existem questões ambientais importantes ligadas ao patrimônio, mas tudo isso está ligado, como eu já comentei, a uma questão da herança que nós recebemos do passado. Então, se a gente recebe isso de presente, aqui vivendo nesse planeta nosso, a gente tem que cuidar e preservar isso que a gente recebe da natureza e da nossa cultura. Bem, quando se fala em patrimônio hídrico, pertencendo inicialmente ao patrimônio natural, a gente tem que pensar que esse natural ele não é tão natural assim. É um natural modificado. Quando a gente pensa nesse termo natural, então na natureza, a gente tem que pensar que natural que é esse, que natureza é essa. Então esse termo natural é um termo assim que passou a ter um significado amplo demais, né? Se a gente pensar de maneira mais estrita, a natureza não é como se coloca aí pelas propagandas dos bens de consumo, é lanche natural, ou então é uma área natural junto a um condomínio que está sendo construído, né? Só para colocar alguns exemplos. Então, quando a gente pensa a questão do patrimônio natural, a gente tem que pensar no conceito de natureza. Estamos pensando. É uma natureza, então, que ela é transformada. Ela já não é mais aquela natureza original
porque praticamente não existe nenhum ponto ou local na superfície da Terra que não tenha sido afetado de maneira direta ou indiretamente pela ação humana. Um exemplo disso é a questão das mudanças do clima que tem ocorrido durante já vários séculos por efeito da ação humana. Afeta até mesmo áreas onde não estão ocupadas, onde não tem nenhuma atividade econômica se desenvolvendo nesse local. Então, o conceito de patrimônio natural, patrimônio hídrico, e também esse conceito de natureza que a gente pensa quando se fala de patrimônio natural, também nos ajuda a repensar sobre as relações da sociedade com a natureza. Então, quando se fala na questão do patrimônio, e principalmente no patrimônio no contexto dessa apresentação que eu estou trazendo aqui, a gente não deve perder de vista esses dois elementos, a natureza e a sociedade, e de maneira interligada. Então, o patrimônio hídrico é uma noção que envolve a questão da água como um elemento natural, mas que tem um significado também que é cultural, econômico e social. Podemos aqui pensar em muitas formas de apropriação da água pelo homem, para esses benefícios econômicos, culturais e, como eu falei para vocês, tudo depende do contexto de cada local que a gente está considerando, em cada momento histórico também. Então, eu trouxe uma foto aqui. Aqui é um trecho de uma das represas que se situam do sistema Cantareira de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo, município de Nazaré Paulista. Então, se vocês observarem essa paisagem, então aqui a gente tem elementos da natureza que foram modificados, né? Então, a cobertura vegetal foi modificada. E se a gente pensar a água da represa, então, a água como um elemento químico é um elemento da natureza. Então, o patrimônio hídrico, ele também tem um componente natural importante. Só que uma água de uma represa ou de um curso d'água, dos oceanos também, eles também têm uma série de produtos químicos e de dejetos que foram lançados nessa água. Existem também sólidos em suspensão que foram carreados também pela erosão e que transportam, às vezes, agroquímicos persistentes na terra, no solo. E também pensar que o próprio curso d'água é modificado com os barramentos e com as represas. Então, o rio ele já não tem mais a sua configuração natural anterior. Agora, a gente pode considerar uma água de uma represa como um elemento de patrimônio hídrico? Sim, podemos. Tá? Mas a gente não pode dizer que é um patrimônio hídrico pertencente somente à natureza, mas também tem um significado social, econômico e cultural ligado ao aproveitamento dessa água, da represa e todas as outras águas que são utilizadas para alguma atividade humana. O termo patrimônio hídrico é o que eu escolhi para essa apresentação. Na literatura, a gente também pode encontrar patrimônio hidrológico, sendo que uma parte da literatura que eu utilizei para essa apresentação, e eu tenho usado em outros trabalhos também, em Portugal se utiliza predominantemente patrimônio hidrológico. E também o patrimônio da água também é um termo que pode aparecer, principalmente nos países de língua hispânica. O patrimônio hídrico, segundo algumas fontes de pesquisa que eu utilizei, coloca que a água apresenta especial interesse. Então, o interesse seria voltado à questão da água. E podemos falar sobre patrimônio
hídrico quando essa água, além de ser um foco de interesse, também é definido por meio dos valores que ela é atribuída. Então, alguns exemplos de valores que são colocados é o valor científico, estético, ecológico, econômico e cultural. A maior parte das poucas definições de patrimônio hídrico que a gente vai encontrar, quase sempre vão aparecer esses valores. A questão do valor científico é quando a água aí tem um interesse para a ciência, ou para pesquisa científica, ou para algumas descobertas que são utilizadas para difundir o interesse maior pela preservação da água. O valor estético ele é facilmente identificado porque é a questão da beleza da água, né? Da uma cachoeira, de uma represa, do mar, e assim por diante. O valor ecológico é relacionado à relação que a água tem com os seres vivos. O valor econômico, esse é bem tranquilo da gente identificar, porque a água é utilizada como mercadoria, como matéria-prima e também como insumo para a produção industrial. E o valor cultural é ligado à maneira como as pessoas se relacionam com a água. Então, aqui só para lembrar, a água tem um valor até para as religiões. Muitas religiões se utilizam da água em rituais. Então, é só para colocar um exemplo da questão cultural relacionada à água. E tudo isso faz parte do patrimônio. Lembrando que o patrimônio hídrico, esse conceito, ele deve englobar também a importância cultural da água. E daí, segundo esses autores aqui que eu pesquisei, a valorização da paisagem, por exemplo, uma paisagem do entorno, ou onde está sendo considerado esse patrimônio hídrico, implica na integração e conhecimento dos demais elementos que a compõem. Então, quando se fala em patrimônio hídrico, a gente tem que pensar também na valorização dos demais elementos da paisagem que estão ao redor ou que têm alguma relação com essa água. Numa outra definição, que eu encontrei também de autores, nesse caso portugueses e brasileiros, que o patrimônio hidrológico pertence à porção abiótica do patrimônio natural. Então, a porção abiótica é aquela que estabelece os elementos que não são vivos, né? São as rochas, o relevo, o solo e também a água. Mas como eu falei para vocês também, como a água tem uma importância ecológica, então a gente não deve se esquecer que as porções de água que existem no nosso planeta também abrigam seres vivos. Então, embora pertença à porção abiótica, ela é fundamental como suporte para a vida dos seres vivos, né? Animais e vegetais. E daí, segundo essa definição, o patrimônio hidrológico pode ser compreendido como um conjunto de elementos pertencentes aos recursos hídricos, sejam eles de natureza superficial, como as exsurgências e ressurgências, os rios, lagos, barragens, mares e oceanos. E que possuem um valor científico, pedagógico, econômico, ecológico, um valor de uso e ou estético. Observe que essa definição se aproxima da anterior e aqui também é colocado o valor pedagógico. E isso daí é fundamental quando a gente pensa na questão da educação ambiental, que a água ela tem um papel fundamental pedagógico, né, para que seja ensinado e que seja compreendida a importância dessa água e também a relação dessa água com
os demais elementos da paisagem, elementos da natureza, da sociedade, a importância para o ser humano. Então, quando eu falo sobre a questão de patrimônio natural, como eu também trabalho muito com monumentos geológicos, a importância deles, então a gente sabe muito bem que muitos deles têm um valor que é pedagógico, porque esses locais são visitados por pesquisadores, por pessoas, por turistas que estão interessadas em aprender alguma coisa sobre aquele local. O patrimônio natural, ele tem diversos critérios para reconhecimento. Eu comentei agora há pouco para vocês que a questão estética, né? Então, as paisagens notáveis e de excepcional beleza, ou então uma condição de paisagem de exceção, esse aqui é um critério importante para se reconhecer aquele bem patrimonial como pertencente ao patrimônio mundial ou nacional ou local. Um exemplo disso são as Cataratas do Iguaçu, que é uma paisagem notável, exuberante, muito bonita e de excepcional beleza. E por isso que as Cataratas do Iguaçu faz parte do patrimônio mundial da humanidade. Um patrimônio mundial da humanidade também é o Pantanal Mato-Grossense, onde a água é fundamental para que seja uma paisagem notável e também uma condição de paisagem de exceção, porque o Pantanal Mato-Grossense ele é praticamente um enclave de paisagem dentro do bioma do Cerrado. Então, o Pantanal vai ter uma fisionomia diferente, um aspecto, uma paisagem diferenciada, tanto para a questão do relevo, da água e também dos animais e vegetais que fazem parte do ecossistema dessa área. Um outro critério também é o ecológico, que são sítios que correspondem a habitat de espécies que estejam em risco, ou então sítios que contenham processos ecológicos e biológicos importantes. E aqui entra muito a questão da água, né? Porque muitas espécies estão em risco porque a água que serve de suporte para essa vida está desaparecendo, está sendo poluída, está secando, essa água está sendo desviada, está tendo algum problema nesse local. E também lembrar que a água contém processos ecológicos e biológicos importantes também. E também um critério científico, ou seja, áreas que contenham formações ou fenômenos naturais relevantes para o conhecimento científico da história natural do planeta. Então, existem muitas pesquisas lá na Antártida. E lá, muitas pesquisas são feitas na água da forma congelada, né? No gelo, na neve, para se descobrir elementos que ajudem a entender como é que foi a história natural do nosso planeta. Bem, quando a gente trabalha com patrimônio hídrico voltado à educação ambiental, a gente tem que trabalhar de maneira articulada com a pesquisa também. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos básicos para se trabalhar o patrimônio hídrico articulado tanto com a pesquisa como a educação. Um deles eu já adiantei, que é a questão das relações da natureza e da sociedade. O conceito de paisagem, que é a porção da superfície terrestre que ela é percebida pelos sentidos do homem, né? Os sentidos da visão, audição, olfato, tato. Tudo isso faz parte da paisagem. E a água é um elemento da paisagem que é extremamente importante na questão dos sentidos. Eu costumo usar como um exemplo a pessoa que vai numa cachoeira para tomar um banho de cachoeira.
Então, essa pessoa ela vai fazer o exercício de percepção da paisagem ou da água utilizando praticamente todos os sentidos, porque a pessoa ela vai ver essa cachoeira, ela vai sentir na sua pele a água, a pessoa vai sentir o cheiro desse local, porque é um local às vezes que é mais úmido do que o redor, então vai sentir aquele cheiro de umidade que é provocado por essa água. Daí também tem a questão de você nadar nessa água, né? Que você vai fazer uma atividade física de natação quando tem um laguinho ali, uma área que você consiga nadar. Então, é um exercício assim bem legal de interação do ser humano com a natureza quando vai numa cachoeira. E aí tem um outro conceito que é ligado à paisagem, que é da percepção, né? É a percepção dessa paisagem, desse elemento da natureza que pode ser relacionado à água, né? O conceito de memória ele é extremamente importante para a questão do patrimônio hídrico, porque se você conseguir resgatar a memória de pessoas que tiveram uma convivência com o rio, com o curso d'água, com uma lagoa ou com o mar, algum vínculo com a água num determinado lugar, a gente vai conseguir fazer trabalhos muito importantes, interessantes, de resgate dessa memória para entender as mudanças que ocorreram nesse curso d'água, nesse local. Então, a memória é um dos elementos, um dos conceitos assim mais importantes quando se trabalha com patrimônio. E existem diversos trabalhos ligados à aplicação disso no estudo da água. E, por conseguinte, eu estou considerando que esses estudos também são importantes para consagrar o conceito de patrimônio hídrico. O conceito de lugar, que se refere à relação afetiva que nós temos com determinados locais do espaço geográfico. É o conceito de topofilia, que que remete ao sentimento de apego ao lugar, a um sentimento positivo. Então, top é lugar, filia é a ideia de gostar desse lugar. Então, quando se trata da questão do patrimônio hídrico, por que algumas pessoas gostam mais de ter um contato com a água, outros menos? Por que uma água é considerada, para alguns, como aquele local tendo uma água poluída ou suja, para outros não? E também existe o termo que é o inverso da topofilia, que é o de topofobia, né? Que é a aversão ao lugar. Então, são todas noções e ideias que ajudam a entender a relação que as pessoas têm com determinado elemento da paisagem ou bem patrimonial. O conceito de identidade, se a pessoa se identifica com aquele local, com aquele lugar, e também se aquele bem patrimonial ele tem uma identidade própria, o que diferencia ele dos demais elementos da paisagem local ou regional. A noção de pertencimento, que traz implicações importantes para se pensar também na relação que a pessoa tem em relação àquele bem patrimonial, se aquilo a pessoa sente que pertence a ela, se tem significado para ela, né? O conceito de cidadania, que remete à importância das pessoas terem uma participação
na sociedade que colabore com a defesa do patrimônio hídrico na recuperação das áreas que foram poluídas ou degradadas. Bem, a noção de cidadania é bastante complexa. Eu coloquei esse exemplo, mas também pode estar relacionada à relação que a pessoa tem com o seu território, com a valorização dessa área, desse lugar. O conceito de valoração, que é a atribuição de valor para um determinado bem de patrimônio hídrico. E ligado à valoração, a valoração ela pode ser positiva ou negativa. O valor pode ser aumentado ou depreciado. Agora, quando se trata da questão da defesa do patrimônio, e no caso aqui o patrimônio hídrico, a gente tem que pensar que a valoração, essa ideia de atribuição de valor, ela pode ajudar no objetivo maior e principal, que é o de valorização do patrimônio hídrico. Então, é atribuir um valor que seja positivo ao patrimônio hídrico. E não somente sob o ponto de vista econômico, mas principalmente sob o ponto de vista cultural. E ligado à valorização, a gente também tem a noção de reconhecimento. Então, reconhecer aquele bem do patrimônio hídrico como fundamental e importante para o ser humano. E aqui avançando um pouco sobre a questão do patrimônio hídrico e as práticas educativas que ajudam nisso, que eu falei, da valorização e do reconhecimento desse bem de patrimônio hídrico. Então, a gente pode pensar que em duas grandes frentes de trabalho, que é ligado à educação patrimonial, voltada à defesa do patrimônio, e à educação ambiental, que é voltada à melhoria das condições ambientais. E existe uma convergência entre esses pontos. Quando a gente estuda os princípios básicos da educação patrimonial e da educação ambiental, a gente vai ver que muitos deles são incomuns. Então, alguns exemplos. Tanto a educação patrimonial como a educação ambiental, ela trabalha as relações entre a sociedade e a natureza. E também trabalha aqueles conceitos básicos que eu mostrei anteriormente e tornam esses conceitos importantes categorias de análise, né? Então, são aqueles conceitos que eu falei lá, de paisagem, de percepção e muitos outros. E daí, tanto um como o outro considera a importância da conscientização ambiental, se utilizando de todos esses conceitos que eu comentei com vocês e diversos outros. E tanto a educação patrimonial como a educação ambiental, ambos podem ser aplicados tanto na educação formal como não formal. Então, pode ser tanto em escolas e também no contexto não formal, que é fora das escolas, mas que são também espaços educativos. E aí, nesse caso, o terceiro setor, ou organizações não governamentais, têm um papel bastante importante nisso. E na educação formal, as diretrizes curriculares consideram tanto a educação patrimonial como a educação ambiental como temas transversais, que são aqueles que vão perspassando diversos outros conceitos e trabalham isso de maneira integrada. Na educação, o termo que é utilizado é tema transversal. Na pesquisa científica, é falado principalmente na questão da interdisciplinariedade, como base para se fazer uma educação patrimonial e uma educação ambiental que seja realmente importante e relevante. Bem, agora eu vou trazer aqui um estudo de caso. Temos aqui o Rio Tietê, é considerado o rio mais importante do estado de São Paulo e tem uma importância cultural, econômica, histórica
extremamente importante. Eu poderia aqui falar bastante sobre isso, mas pelo tempo que nós temos, eu queria destacar que desde próximo de suas nascentes ou da sua origem, o Rio Tietê atravessa a região metropolitana de São Paulo. E com isso recebe uma carga de poluentes muito grande que afeta todo o seu trecho médio. Essa área de estudo aqui é a área onde foi feito um trabalho de resgate de memória de moradores antigos ribeirinhos ao Rio Tietê, em Barueri e Santana do Parnaíba. E todo esse resgate de memória, ele subsidiou trabalhos em escolas nessas duas cidades. E aqui a gente pode observar que tanto Barueri como Santana do Parnaíba são municípios ribeirinhos ao Rio Tietê, e as áreas urbanas estão bem próximas. Inclusive, Santana do Parnaíba, até um pouco mais do que Barueri, tem uma relação muito próxima, muito ligada ao Rio Tietê. Só que o Rio Tietê, como eu falei para vocês, passando na região metropolitana de São Paulo, recebe uma carga poluidora muito grande, desde principalmente meados do século XX, e isso trouxe repercussões importantes na qualidade dessas águas e na relação que as pessoas passaram a estabelecer com o rio. Então, foi o trabalho que foi feito pela Eliana Mello. Aqui, Souza é a própria Eliane Mello, só que depois que ela se casou, ela adotou o sobrenome do marido. E também um trabalho que eu desenvolvi com ela, que eu orientei, trabalho de especialização, e agora está para sair uma publicação também num dossiê sobre paisagem. E o trabalho que a Eliane fez, que eu acompanhei, que eu também trabalhei com ela, é ligado a isso, as transformações na paisagem do Rio Tietê, por meio do resgate da memória, em práticas pedagógicas. Então, todo esse trabalho foi utilizado no âmbito escolar. Foram várias atividades que foram feitas: o reconhecimento cartográfico do percurso do rio, levantamento da história oral, ou seja, foram alunos de escolas públicas desses dois municípios, eles conversaram com moradores antigos para eles relatarem como é que era o Rio Tietê, na época que eles tinham essa convivência com o Rio Limpo, e aplicação de técnicas em entrevistas semi-estruturadas com utilização de formulários, aqui com moradores de diversas faixas etárias. Desenhos que representam as transformações que o Rio passou, se utilizando desse levantamento da história oral, se utilizando da observação atual que esses jovens têm em relação ao rio, e o estudo do meio, para observar como é que o trecho do Médio Tietê se comporta atualmente diante de toda essa carga poluidora imensa que o rio recebe. Aqui nós temos uma imagem que mostra esse reconhecimento cartográfico. Então, conhecer no mapa onde o rio nasce, por onde ele percorre, quais municípios, quais regiões do estado, onde que é a sua foz, que no caso é no Rio Paraná, fazer esse reconhecimento. Aqui são os desenhos que eu acho fantásticos. Eu selecionei alguns deles, que é a representação das mudanças do rio, mostrando o Rio Tietê. No passado, segundo a memória desses moradores mais antigos, de quando ele era limpo e as pessoas desempenhavam atividades de lazer ligadas a esse rio. O rio atualmente, então a gente vê aqui lixo, o rio sujo, poluído, as cidades muito próximas ao rio, com ocorrência de enchente. E aqui, como é que a pessoa vislumbra o rio no futuro? Daqui no final desse século, por exemplo. Então, as pessoas imaginam que, apesar dessa situação
atual muito ruim, imagina que o rio vai voltar a ser limpo. Então, aqui tem uma estação de tratamento Tietê, né? Uma estação fictícia, né? E uma condição mais harmoniosa com o rio em relação ao momento atual. Aqui também temos essa sequência, o rio, como ele era antigamente. Aqui, no caso, nós temos canoas, na época dos povos pré-cabralinos no Brasil, né? Então, como é que eles conviviam com esse rio. Depois, aqui a gente tem a situação atual, despejo de esgoto, muito lixo, a cidade muito próxima dessa convivência desagradável com o rio, né? E como é que se vislumbra no futuro? Então, o rio voltando a ser limpo e as pessoas convivendo de maneira próxima a esse rio. E, por fim, o estudo do meio, onde que os jovens foram lá, coletaram água para ver como é que ela para comparar, às vezes, com a água mais limpa. E aqui, o uso da máscara não é por causa da pandemia, não, do coronavírus. É porque por causa do mau cheiro mesmo do rio, que foi antes da pandemia. Então, ter esse contato direto com a água. E também, no estudo do meio, teve uma visita ao Memorial do Tietê, no município de Salto, onde lá existe uma série de atividades e disposições que ajudam a compreender a importância do rio Tietê, sob o ponto de vista cultural, geográfico, histórico. E aqui observação também do rio Tietê, em Salto, as famosas espumas do rio, que são causadas pelo lançamento de detergentes, sabão em pó, shampoo, que fica misturado na água, e daí quando essa água ela é revolvida através de queda d'água, essa espuma fica na superfície. Bem, eu agradeço pela atenção, espero que eu possa ter colaborado com o evento e também com a discussão sobre essa questão do patrimônio hídrico. Eu deixo aqui meu contato, se por acaso alguém precisar de mais informações, quiser tratar desse assunto. E, então, deixo minhas saudações e meus agradecimentos e que vocês tenham um excelente evento, mais um fórum da ANAP sendo realizado. Então, obrigado pela atenção.